Gálatas capítulo 2, versículo 11, vamos ler juntos, amém? Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Versículo 12. No começo, quando chegou ele, comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Versículo 13. Como resultado, outros judeus imitaram de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te louvar mais uma vez, agradecer por essa oportunidade, por este momento. Eu te louvo, Senhor, porque em todo o tempo o Senhor sempre foi bom e sempre se fez e se fará presente em nossas vidas. Eu entrego a minha vida verdadeiramente diante de Ti, te pedindo perdão pelos meus erros, falhas, pecados, iniquidades e transgressões. Senhor, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, traz a direção da Tua palavra, Senhor, neste momento. Tudo aquilo que o Senhor tem revelado, Senhor, que possa ir de encontro aos corações dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Igreja, para você e eu entendermos um pouquinho sobre essa palavra, sobre essa passagem. É um culto de ceia, mas o Senhor, Ele me deu uma direção. Eu queria que você se atentasse para isso, porque é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Primeira coisa que eu quero que você se atente: o ambiente que você frequenta não pode influenciar nas decisões da sua vida. Segunda coisa, o círculo de amizades ao qual você tem também não pode influenciar sobre a sua vida. Aqui nós vemos o relato aonde Paulo está falando e relatando para a igreja de Gálatas que o próprio Pedro, ele foi como se tivesse sido hipócrita. Aliás, ele foi hipócrita, porque o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse sobre isso. Porque ali naquele momento ele estava com os gentios, mas quando os fariseus, aliás, os judeus, estavam se aproximando ali, tá? Quando os judeus estavam se aproximando, o que ele fez? Ele começou a excluir os povos gentios. Aí o apóstolo Paulo vai fazer uma exortação sobre Pedro. Por que ele vai fazer uma exortação? Porque o próprio Pedro, ele comia com os gentios, ele frequentava a casa dos gentios, mas por aquilo que eles, lá no concílio em Jerusalém, eles decidiram, eles achavam que era certo, que para ser um cristão, além de crer em Cristo, precisava ser circuncidado. E o próprio Pedro disse que isso não era necessário. Só que agora, por conta daquele convívio e por estar diante de Tiago, que era uma pessoa muito importante ali na Antioquia, ele se viu na obrigação de excluir os gentios e se assentar junto com os judeus. Estão entendendo até aqui ou não? Amém? Então, para você entender um pouco, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15, versículo 1. Aleluia. Atos, capítulo 15, versículo 1. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: ao menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Aqui havia em Jerusalém um concílio, ou seja, um conselho, onde eles declaravam e onde eles enfatizavam que para uma pessoa ser salva, não precisava somente de Cristo ou crer em Cristo, mas ela também tinha que ser circuncidada. Era isso que eles estavam discutindo nesse momento. E o próprio Pedro, ele vai dizer que não era necessário, mas lá na frente, por ele estar diante de Tiago, ele começa a novamente a retroceder por aquilo que ele acha que é correto. Versículo 2, Jéssica, coloca para mim, de Atos 15. Aleluia. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. Então aqui todos eles decidiram juntos enviar Paulo e Barnabé para que
a Jerusalém. No caminho eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos. E contaram que os gentios também estavam sendo o quê? O que muito alegrou a todos. Então aqui eles estavam dizendo que todos os gentios ali ao qual eles encontraram, pela palavra que Paulo, aliás, pela palavra que Pedro já tinha ministrado, eles estavam se convertendo. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo que Deus havia feito por meio. Você viu que eu falei que o próprio Pedro estava ministrando a palavra, e o apóstolo Paulo agora reconhecia também que através dele essas pessoas estavam se convertendo, ou seja, entregando a sua vida ao Senhor, entendendo que Cristo morreu por elas na cruz do Calvário, que todo o ato ao qual Jesus fez ali não foi em vão. Amém, igreja? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Amém. Versículo 5, Jéssica. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e é necessário que os convertidos gentios sejam o quê? E guardem a lei de Moisés. Aí então, nesse concílio em Jerusalém, eles discutiam que a circuncisão era algo principal também para a salvação. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou ministrando essa palavra nos dias de hoje? Porque Pedro, através desse concílio, ele vai dizer que isso não era necessário. Ele vai dizer que somente pela graça de Cristo e pela misericórdia e pela nossa fé nós alcançávamos a salvação. E hoje, nas igrejas de hoje, nos dias de hoje, no mundo de hoje, ao qual nós vivemos, sempre tem alguém discutindo uma questão sobre salvar. E a salvação ela é por aquilo que Jesus fez na cruz, e não pelas minhas e pelas suas. Então por que eu estou trazendo essa palavra para mim e para você nessa noite? Porque alguns ambientes ao qual nós frequentamos, ou nós estamos, as pessoas ainda querem tirar ou gerar dúvidas em nossos corações, para que nós venhamos desviar do propósito verdadeiro da palavra. E aqui eu não estou falando de Wender, eu não estou falando da pastora Rosa, eu não estou falando do Ministério Reconciliado em Cristo, eu estou falando de Pedro, aquele que andou com Jesus. Se esses homens, ao qual eram muito importantes, conseguiram influenciar a vida de Pedro, imagine nós. Então eu e você precisamos entender que a verdade de Deus ela é absoluta. E era isso que Paulo estava dizendo. Gente, quem estava corrigindo Pedro, quem estava exortando Pedro, era aquele que estava perseguindo a igreja. Mas agora ele já não era mais o perseguidor, ele era aquele que foi lavado, remido e purificado pelo sangue do Cordeiro. É aquele que era matador, mas aquele agora que traz vida. É aquele que gera a palavra, é aquele que traz o exemplo de ser o verdadeiro remido em Cristo, para que nós possamos ter herança. Nós não estamos falando mais daquele que perseguia, nós não estamos falando mais daquele que matava, mas nós estamos falando daquele que foi transformado. Quem quer ser transformado nessa noite? E a transformação, ela é pela palavra. É a palavra que vem ao meu e ao seu encontro. Agora quem corrige Pedro é o apóstolo Paulo. É aquele que o perseguiu. Se você parar para analisar, antes de Paulo ter um encontro com Cristo ali, onde ele foi ali no caminho de Damasco, ele era o perseguidor da igreja. Mas quando ele entendeu o verdadeiro evangelho, oh aleluia, ele não simplesmente mudou e transformou, mas ele acreditou na veracidade da palavra. E ele está dizendo que a lei ela é necessária. Ele está dizendo que a lei de Moisés é os princípios, que a lei de Moisés é uma base para que eu e você possamos ser orientados, mas não é a lei que vai me salvar e vai te salvar, porque se fosse pela lei todos nós já estaríamos condenados.
parênteses aqui, abre para mim, Jéssica, em Atos capítulo 10, versículo 28. Aleluia. Muita coisa para ser ministrada. Oh, aleluia. 10, 28, ó. Pedro lhe disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre no lugar gentil. Olha bem, gente. O próprio Pedro está dizendo isso. Ó, proíbe que entre no lugar gentil, como este se associe com os. No entanto, quem o quê? Deus me mostrou que não devo mais ninguém. Aí, Pedro teve uma revelação de que ele não poderia considerar mais ninguém impuro ou impróprio. Versículo 29, Jéssica. Por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeção. Agora digam, porque vocês mandaram me buscar. Versículo 30. Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Olha o que ele disse, versículo 31. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou das suas esmolas. Aleluia. Versículo 32. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão. Ou seja, mande buscar Pedro, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa Simão. Um homem que trabalha com couro e mora à beira. Versículo 33. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos. Presta atenção, gente. Esse aqui era Pedro. Ele estava ansioso agora para falar, e Cornélio e os outros irmãos estavam também ansiosos para ouvir a mensagem que Pedro trazia para eles através de Deus. Olha bem, este é Pedro. É aquele que Jesus disse que sobre ele edificaria a igreja, sobre que Pedro andou sobre as águas, sobre João capítulo 21, aonde ele teve um encontro marcado com Jesus, e Jesus mandou ele apacentar as ovelhas. Esse Pedro é agora o que traz a mensagem sobre a casa de Cornélio, ao qual está ansioso para falar da palavra, mas é aquele que onde está diante de um homem poderoso como Tiago, ele muda a sua opinião. Presta atenção, aqui é Pedro dizendo que estava ansioso para trazer a mensagem. E olha o que ele vai dizer agora no versículo 34. E se eu fosse você, eu já começava a dar glória a Deus. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Vamos entender um pouquinho melhor? Coloca para mim na NVI esse versículo, somente este versículo. Oh, aleluia. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, Ele nos trata de forma igual. Glória a Deus, aleluia. Então Deus olha para mim e para você da mesma forma e da mesma maneira. O que faz a diferença entre eu e você não é a forma que você está se posicionando, mas é a forma que você está exercendo a sua fé. Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Senhor, eu sei que sou falho e pecador, mas eu creio que ainda há esperança de ser um homem remido, lavado, purificado. Senhor, eu sei que muitas vezes eu faço aquilo que não te agrada, mas eu tenho esperança que através da tua palavra eu vou encontrar a verdade em Cristo Jesus. Então tudo isso é o que vai fazer a diferença sobre a mim e sobre a sua. E olha o que o próprio Pedro estava dizendo. Mas quando ele estava diante daqueles homens, ele começou a se evitar de estar na presença dos gentios, porque por medo daquelas pessoas voltarem a questionar que a circuncisão era algo importante. Posso falar algo para mim e para você nessa noite? Quem determina a trajetória da minha e da sua vida
não é o seu gerente, não é o seu esposo, não é a sua casa, não é a sua família, mas é a palavra da verdade. É aquilo que as Escrituras diz, é aquilo que as Escrituras revela, é aquilo que eu e você precisamos nos posicionar, porque se estivermos juntos em unidade, Ele ordena bênçãos. Porque até mesmo as pessoas são seres humanos, e por sermos seres humanos, nascidos de uma geração adâmica, ou seja, uma geração pecadora, podemos mudar os nossos pensamentos, podemos mudar os nossos atos, podemos mudar os nossos gestos, podemos mudar as nossas atitudes, mas as pessoas não podem mudar naquilo que nós queremos. E eu e você precisamos crer na palavra da verdade. Quem crê nisso, igreja? Amém. Volta para mim lá em Atos capítulo 15, Jéssica. Oh, aleluia. Coloca o versículo 6. Aleluia. Bota na NVT. Aleluia. Pode pôr já o 7. Os apóstolos. Isso. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas. E o quê? Olha bem, ele está dizendo que Deus o chamou e o escolheu para que ele pudesse levar as boas novas e todos creem. Não precisava ser circuncidados. Versículo seguinte: Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhe dar o Espírito Santo como os deu a nós. Se você crer e for batizado, será salvo. Então a salvação é pela nossa fé, por acreditar que Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Então, quando alguém tenta colocar algo ou relativizar algo diante da palavra de Deus e acrescentar mais uma circunstância para mim e para a sua salvação, isso é hipocrisia. Não sou eu quem falo, é o próprio apóstolo Paulo, chamando Pedro de hipócrita, por estar tentando desconstruir o evangelho da verdade. Então, quando nós entendemos que o evangelho verdadeiro é todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e nós queremos acrescentar um outro argumento para ser salvo, irmãos, isso nos afasta da verdade do evangelho. Lembra uma mensagem que eu trouxe há algum tempo? Terapia, mentoria ou evangelho de Cristo. Por isso que hoje se cresceu muitos terapeutas, muito mentor. Não estou aqui para criticar ninguém, mas isso é uma oportunidade deles se alavancarem para construir algo sobre a sua mente, sobre o seu coração, enquanto nós devemos verdadeiramente estar pautados na palavra de Deus. Estão comigo aqui, igreja? Amém. Amém? Por isso que muitos profetas falsos, aliás, quero trazer uma revelação para vocês essa noite. Balaão nunca errou uma profecia, mas ele foi um falso profeta porque ele começou a se vender pelas profecias. E aonde as pessoas tentam obter recursos, aonde muitas igrejas tentam estar cheias por aquilo que é revelado, mas isso não é muitas vezes a revelação de Cristo, porque tudo aquilo que sai fora do propósito da palavra ou da verdade de Deus não é o evangelho de Cristo. Isso é o evangelho dos homens. E a palavra vai dizer que as falsas doutrinas, elas viriam, porque haveria muitos comichões nos ouvidos, mas somente a sã doutrina é o que muda, o que transforma a minha e a sua vida. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, mas eu sei quem eu quero me tornar. A pergunta é: você sabe quem você era? E o que você quer se tornar nessa noite? Você não pode ser influenciado
influenciado mais por ambientes. Você não pode ser mais influenciado por pessoas. As pessoas não podem ser mais um espelho da minha e da sua vida. O meu e o seu espelho é Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Esse ambiente ao qual ele estava, o apóstolo Paulo, ele estava vendo um dos maiores líderes, ao qual ministrou a palavra em Atos, onde 3.000 pessoas se converteram. Ele, o apóstolo Paulo, agora está falando sobre este homem. Ei, Pedro, o que você está fazendo é errado. E ele não foi e falou para Pedro, ou para outras pessoas, ele falou diretamente para Pedro: ó, o que você está fazendo é hipocrisia. Sabe o que ele ainda mais diz? Você é judeu de nascença, e você agora está querendo que os gentios se transformem em judeu, enquanto você que é judeu está vivendo como gentil? Não, você não entendeu. O Pedro estava querendo que os gentios se transformassem em judeus, quando ele, judeu, estava vivendo como gentil. E sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer para ele? Você sabe que nós não conseguimos. A palavra de Deus que eu conheço diz assim: ó, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas também o mesmo Evangelho diz que com Cristo nós fomos adotados e nos tornamos filhos, herdeiros e co-herdeiros das tuas promessas, e se crermos juntos moraremos com eles na eternidade. Aleluia. É isso que eu e você precisamos crer nessa noite, irmãos. É isso que eu e você precisamos acreditar nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios 29, versículo 25. Aleluia. Aleluia. Temer as pessoas é uma armadilha. O quê? Armadilha perigosa. Mas quem confia no Senhor Está seguro. Não, vamos ler de novo, porque eu acho que você não entendeu este versículo. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. A minha e a sua confiança tem que ser em Deus. Nós precisamos estar confiantes no Senhor, porque é Ele que pode mudar a minha e a sua vida. Volta para mim, Jéssica, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo agora 13, 14. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeu? Por que você quer que eles sejam circuncidados, sendo que o próprio Cristo já veio para cumprir a lei, e a lei já foi cumprida, ou seja, a lei já foi toda concretizada na cruz do Calvário. Aleluia. Não precisa inventar, não precisa querer acrescentar, porque o que muda a minha e a sua história é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você quer uma libertação? É em Cristo Jesus. Você quer uma transformação? É em Cristo Jesus. Você quer uma provisão? É em Cristo Jesus. Você necessita de uma cura? É em Cristo Jesus. Eu não conheço outro que levou as enfermidades. Eu não conheço outro ao qual foi miserável, ou se fez miserável por mim e por você. Isaías vai dizer, irmãos, que pelas transgressões dele, pelas nossas transgressões, o castigo que estava sobre nós está sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos, e ele foi moído e traspassado tudo pelas nossas iniquidades. Então você e eu precisamos viver uma transformação, mas isso só acontece
em Cristo Jesus. Tudo aquilo que as pessoas tentam acrescentar sobre a mim e sobre a sua vida, isso é fora do contexto bíblico. Isso não vem da palavra do Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 5, Jéssica, coloca para mim. Mas não cedemos a ele nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, coloca para mim. 1 Timóteo 5, versículo 20. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertências para os... Então seja, gente, presta atenção. Como que nós somos advertidos? Através da palavra. Quando uma palavra ela é ministrada sobre mim e sobre a sua vida, você sabe que está fora do contexto. E você e eu temos o Espírito que vai nos direcionar e vai nos corrigir no momento certo. Quem crê nisso? Amém? Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 15 agora. Oh, aleluia. Você e eu somos de nascimento e não pecadores. O apóstolo Paulo está dizendo isso a Pedro. Como os judeus consideraram os gentios. Presta bem atenção. Então os judeus estavam considerando que os gentios eram pecadores. Mas os judeus não eram. Era isso que eles estavam dizendo. Abra comigo a sua Bíblia agora em Efésios capítulo 2, versículo 3. Todos nós vivíamos desse, seguindo os desejos e as inclinações de nossa natureza humana. Nossa natureza o quê? Bem-vindo à terra, irmãos. Éramos por natureza merecedores como os demais, mas pela misericórdia, pelo amor, nós fomos lavados, remidos e purificados. Aleluia. Glória a Deus. Então, através de Cristo, nós temos um novo nascimento. Atos capítulo 10. Aliás, coloca o 15, versículo 10. Coloca Atos 15, versículo 10. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, olha bem, que nem nós conseguimos? Ou seja, você está querendo cobrar dos gentios aquilo que nem você e nem os seus antepassados conseguiram? Ou seja, fazer. Então nós queremos muitas vezes cobrar dos outros, exigir dos outros, falar para os outros, mas não conseguimos nós mesmos fazer. Então o que o apóstolo Paulo está advertindo aqui, Pedro, para de ser hipócrita, para de cobrar dos outros aquilo que você não consegue fazer. E Jesus também diz, nós devemos olhar para o quê? Para a carne que está nos nossos, do que o cisco que está nos olhos dos nossos irmãos. Muito mais do que tentar corrigir as pessoas, precisamos corrigir a nós mesmos. Só que Pedro estava fazendo isso porque ele estava num ciclo de amizade, aonde aquele povo do concílio ou do conselho acreditava que a circuncisão era algo necessário. O que eu e você precisamos acreditar que o que é necessário para a salvação sobre a minha e sobre a sua vida é aquilo que Jesus fez na cruz no Calvário. Porque até mesmo, irmãos, as nossas obras, as nossas caridades, as nossas orações, as nossas oportunidades de sermos instrumentos de Deus não nos faz merecedores da salvação, porque a salvação é por aquilo que Ele fez. Quem crê nisso? Amém. Então hoje, se nós estamos diante de uma mesa dessa, ao qual nós vamos sentar e entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não é porque nós somos merecedores, mas é porque entendemos que Ele fez isso por amor a nós.
e Ele nos ama. Gálatas capítulo 2 agora, versículo 16. Aleluia. E no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante pelo quê? Pelo quê? Então as pessoas são declaradas justas diante de Deus pela fé. Você e eu não somos declarados merecedores de algo pela sua vestimenta, pelo seu físico, pelo seu intelecto, mas pela fé em Jesus e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé e em Cristo, e não por obedecermos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência. Nós somos declarados justos através do sacrifício de Jesus. Quer ver? Coloca para mim Efésios capítulo 1, versículo 4. Já é o Espírito Santo falando, irmãos. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em para sermos santos e sem culpa diante dele. Opa! Então somente por Ele nós somos salvos, transformados e justificados. Amém, aleluia. Porque a palavra de Deus ela está bem clara sobre isso. Então não é se você prega mais, se você faz mais, mas é por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Aquele que se acha justo demais, irmãos, Ele está trazendo sobre Ele totalmente discrepância através da palavra. Porque tudo que nós temos e tudo que somos é porque Cristo morreu por nós. Então se somos santificados e justificados é por aquilo que Ele fez. Amém? Amém. Atos capítulo 13, versículo 38. Aleluia. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Então eu vou repetir de novo porque eu quero ver você glorificar o nome dele. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Santo aqui, estamos santificados. É porque houve perdão dele por preço dos nossos pecados, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Romanos 1, versículo 17. E depois você vai voltar para mim somente em Atos 18, capítulo 39. Atos 18 não, 13, 39. Romanos 1, 17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que no começo ao fim é algo que se dá pela fé. Dizem as escrituras, o justo. Não, mais uma vez, eu quero ver você falar bem forte porque você é crente. O justo viverá pela fé. Então você pode glorificar o Senhor nessa noite. Aleluia. Atos 13, versículo 39. Aleluia. Oh, aleluia. Todo que nele crê é declarado diante de Deus. Algo que a lei de Moisés jamais pode. Então, se você crê, você viverá pela fé. Amém, aleluia. Abre para mim, Jéssica, Romanos 15, versículo 1. O Senhor já está dando uma direção diferente aqui nessa noite. Aleluia. Olha o que diz. Nós que somos o quê? Fortes. Devemos. Não, vamos de novo. Nós que somos fortes. Devemos ter consideração pelos fracos. E não agradar a quem? A Deus. Mas agradar ao Senhor. Aleluia. Sabe aquele que te apontou e te acusou? Ore por ele. Sabe aquele que está tentando hoje te prejudicar? Ore por ele. Sabe aquele que está falando mal das suas costas? Ore por ele. Sabe aquele que tem tentado destruir você no serviço ou em outros lugares? Ore por ele.
E a minha e a sua balança, ela não é justa. Nós não temos equidade, mas a balança de Deus, ela é justa. Então deixa Deus julgar as minhas e as suas causas. Amém. Glória a Deus. Somente o que Ele faz é o que muda a minha e a sua história, não é aquilo que você fez. Aliás, você tem a obrigação de deixar o Senhor manifestar os frutos do Espírito. Coloca para mim, Jéssica, em Gálatas capítulo 2, versículo 17. Aqui nós vamos caminhar para o final da mensagem. Aleluia. Gálatas 2:17. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável pelo nosso pecado. Não nos torna, de maneira nenhuma, porque Ele é santo. Aleluia. Ele é santo. Ele não tem culpa, mas Ele veio justificar as nossas culpas por aquilo que nós éramos. Porque se estou em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo se fez. O seu amigo não pode dizer ou ditar o que você deve fazer, mas a palavra de Deus, ela é um forte conselheiro sobre a sua vida. Isaías capítulo 9, versículo 6, coloca para mim. Pois um menino, um filho nos foi, o governo estará sobre os seus, e ele será o quê? Maravilhoso. Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Isaías capítulo 43, versículo 13, coloca para mim, Jéssica. Oh, aleluia. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Isaías capítulo 53. Glória a Deus. 53 agora, versículo 6. Todos nós nos desviamos como deixamos os caminhos para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre eles os nossos pecados. E os pecados de todos nós. Versículo 7. Oh, aleluia. Ele foi oprimido e humilhado. Você está diante da mesa da ceia. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o como uma ovelha muda diante dos. Não abriu a boca. Tudo está solto. Isaías 61, versículo 1, por de louvor já pode se colocar de pé. Já pode se colocar aqui, por favor. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas. Levar o que, igreja? Aos. Ele me enviou para consolar os de coração e para proclamar que os cativos serão e os prisioneiros Lucas capítulo 10, versículos 17. Quando os 72 discípulos voltaram e relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua Autoridade. Então não tem nada que fique de pé diante do nome de Jesus. Glória a Deus. Não existe nada que fique de pé diante de Jesus. Eu não sei o que Ele tem feito sobre a mim e sobre a sua vida, mas nós acabamos de ler que todos nós desviamos. Todos nós preferimos os nossos caminhos, mas o castigo estava sobre os seus ombros. Ele é conselheiro, Deus maravilhoso,
trazer paz nessa noite. Não importa a situação que você está vivendo. Não, pastor, você não sabe como está a minha casa. Não, você que não sabe o Deus que eu sirvo. Não, você não sabe o poder que há no nome de Jesus. Você que não entende o que Ele representa sobre a minha e sobre a sua vida. Feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor nessa noite. Curva a sua cabeça. Oh, aleluia. Somente Ele é quem pode fazer. Somente Ele é quem pode mudar. Somente Ele que faz você andar sobre as águas. Assim foi sobre a vida de Pedro. Mas no momento que ele se viu rodeado ao redor de amigos influentes, ele quis mudar a sua posição. Mas Paulo estava ali para trazer ele de volta para a sua origem. Ei, a palavra de Deus está aqui nessa noite para trazer você de volta à sua origem. Você é filho, herdeiro e herdeira do Senhor. Você é filho e filha do Senhor. Não há outro, não há outro. Ei, você precisa tomar a tua posição nessa noite. Você precisa se render aos pés dele nessa noite. Se você está aqui é porque ele tem um encontro marcado contigo nessa noite. Saudade, que saudade é que ele está de você, que saudade é que ele está de mim. Confesse que eu morei pra sentir, não vou sair. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite. Sei de tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar, nada pode te tirar da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sede tocar, se coloca sobre os seus pés nessa noite. Glória a Deus. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nada vai me tirar. Eu estou subindo, oh aleluia. Estou subindo. Levante suas mãos e comece a declarar: Senhor, eu subo aos montes, porque eu quero ter um encontro contigo nessa noite. E vou tocar o céu. Você e eu precisamos tocar o céu nessa noite. Em adoração. É somente pela adoração a Ele, é pela fé dele. Estou subindo ao monte santo de Sião. E estou aqui, lembrante na presença dele. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti, não vou sair daqui. Sei que tocar, sem ser tocado por ti.
nada vai me atrair. Oh, glória a Deus, aleluia. Nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Levanta só as mãos e adora o Senhor nessa noite. Estou subindo aonde Santo de Sião. E vou tocar no céu com meu coração em adoração. Estou subindo aonde Santo de Sião. E vou tocar no céu com meu coração em adoração. Senhor, eu quero colocar os teus filhos à tua presença nessa noite. Senhor, que a tua palavra venha fluir, Pai, no íntimo, no profundo, tocar a mente e o coração de cada um dos teus filhos e filhas nessa noite. Senhor, que eles possam entender que não é o homem, não é a mulher, mas é o sangue do teu filho que o justifica diante de ti. Pai, eu coloco cada um diante da tua presença. Eu peço a ti que o Senhor quebra cada jugo, cada palavra lançada, Senhor, tudo aquilo que afastar os teus filhos e filhas, Pai, diante da tua palavra, da tua justiça e da tua verdade. Senhor, eu creio que eles creem em ti, Senhor, e por ti eles serão justificados. Em ti eles serão lavados, em ti eles serão remidos, em ti eles serão purificados, em ti eles se transformarão em pedras preciosas, porque é o Senhor quem faz e lapida a vida deles para que eles possam ser santificados a cada dia. E através da tua palavra que eu declaro justos, 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 não porque eles são, mas por aquilo que o teu filho fez. E eu creio que será assim, e hoje para todo sempre. Se você crê, diga amém e aplauda o Senhor. Aleluia! Nós vamos agora entrar no momento da ceia. O ministro Saulo vai estar ministrando a ceia nessa noite. Eu já queria convidar os obreiros para se colocar aqui à frente, os que vão estar servindo a ceia também. Entenda que você, hoje nessa noite, faz parte, ou você está junto à mesa, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que ele fez. Então não deixe de cear. Se arrependa, peça perdão, que você possa ser quebrantado nessa noite através da palavra do Senhor. Pastora Rose, vem à frente, pastora. Amém? Glória a Deus. A paz de Cristo, amém? Quero que os irmãos estão em pé. Vamos ler 1 Coríntios 11. 23. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quando as demais coisas eu ordenarei quando for ter convosco. Amém? Esse momento é um momento, talvez, que quem faz parte da igreja há muito tempo, é um momento todos os meses a gente celebramos a Santa Ceia, a morte de Cristo, pelos nossos pecados. E hoje eu me perguntei por que é celebrado a ceia e um dos alimentos é o pão e o vinho. A primeira coisa que vem na mente é que o vinho talvez com certeza representa o sangue de Cristo, mas não pela cor. Tem algo especial nisso daí. O pão representa o corpo, mas não pela sua consistência. E meditando um pouco mais, eu fui um pouco mais a fundo. E o que Cristo quis dizer? Ele poderia ter escolhido outros elementos. Ele poderia ter escolhido uma maçã. Ele poderia ter escolhido a própria água para representar o sangue, o corpo. Mas ele quis ser representado pelo vinho e pelo pão. O vinho, para se tornar vinho, antes ele é uva, né? Se a gente está vendo alguns cachos de uva ali, por mais que elas estão juntas, elas não são uma só, elas são uvas separadas, né? E o que é o vinho? O vinho nada mais é que a mistura desta uva que transforma um só. Os irmãos estão entendendo? Sim. Amém? Então quando nós olharmos para o vinho, nós temos que pensar como igreja. Até porque Cristo não vem buscar uma pessoa, Ele vem buscar a igreja. Ele morreu pela igreja. E quando nós declaramos como uma uva, mas não pensamos no vinho, nós estamos pensando em nós mesmos. O que eu venho trazer para vocês hoje aqui é que nós pensamos como igreja. Uma uva, para se formar o vinho, ela precisa ser esmagada, para ela se tornar um só, que é o vinho. O corpo que é representado pelo pão não é diferente. O pão em si, para ele se formar, ele também precisa ser amassado. E qual que é o elemento principal do pão? O trigo. Se nós pegarmos o trigo também, tudo separado, é que nem foi pregado aqui hoje. Deus busca. A igreja não é uma pessoa em si. Se nós pensarmos como igreja, eu tenho certeza que a partir de hoje, talvez, eu tenho certeza que a ceia será de uma forma diferente dentro de nós, como igreja. Porque a igreja é aquele que sente as mesmas dores. Porque quando o pão está sendo ali amassado, está representando o corpo de Cristo ali na cruz. O sangue vertendo ali na cruz, representado pelo vinho. E o vinho também foi esmagado.
Amém? Então que nós não sejamos trigos separados, mas que nós sejamos um pão, um corpo. Que nós não sejamos uvas separadas, mas que nós sejamos um vinho. Amém? Um só corpo. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar e consagrar os elementos. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento, pela tua igreja, Pai, a qual tu nos chamou, a Deus, aleluias, para sermos, Senhor, uma voz, Senhor, nesta terra, Pai. E para nos fortalecer, ó Pai, o Senhor deixou, Senhor, o teu corpo, o teu sangue, Senhor, sendo representado por esses elementos aqui agora, Pai. E nós consagramos a Ti, Senhor, o pão como o teu corpo, aleluias, esse suco de uva, Senhor, como o teu sangue, ó Pai. Que ele venha, Senhor, aleluias, está nos fortalecendo, ó Pai. Que nós possamos ter comunhão, Senhor, um com os outros e contigo, Pai. Foi assim que o Senhor nos ensinou. Foi assim que foi pregado através de Paulo, ó Pai. Aleluias, um só corpo, uma só unidade, ó Pai. E nós consagramos agora esses elementos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Deus, leva-me além, todas as alturas, onde ouça sua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Na cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia, glória a Deus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, secos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, aleluia, pelo teu corpo, pelo teu sangue, Pai. Pai, seja tudo em nós, Pai. Nós vamos ser verdadeiramente transformados, aleluia. Os irmãos estão com cálice, amém? Vamos pegar. Vamos participar então. Amém? Podemos participar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Se a tua morte, Senhor, na cruz, nós estaremos aqui. Obrigado, Senhor. Que existem palavras, Senhor, neste mundo que possa expressar, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não podeis também participar da minha.
Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão precioso, Pai. Nós te agradecemos pela tua morte ali na cruz. Nós te agradecemos, Senhor, pelos nossos irmãos, ó Pai. Nós te agradecemos por cada um de nós, porque somos corpo, somos família, Pai. Que nós viemos levar isso, Senhor, a levar esse gravado no nosso coração, ó Pai. Somos a tua igreja, Senhor, somos a tua noiva, Senhor. Estamos, Senhor, nos preparando para a tua vinda, Pai, como igreja, Senhor. Aleluias. Você pode louvar o Senhor, aleluias. Que nos damos como a neve, cheios povos, amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre, eu sou livre. Nós temos uma lembrancinha para as mamães, amém? Enquanto as meninas vão buscar lá, a diaconisa Fátima quer falar algo rapidinho, amém? E depois eu gostaria que as mamães ficassem de pé, nós viemos orar por cada um de vocês, e depois também vocês receberem a lembrancinha. Gente, pega primeiro para vocês, se sobrar e as meninas vêm, para vocês levarem para alguém, para não fazer falta para ninguém, amém? Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu quero dar um testemunho rapidinho. Estou emocionada porque a minha irmã, ela estava aqui do meu lado hoje, a gente serviu a ceia junto. Irmãos, eu orei bastante pela minha irmã, sempre orando por ela, sempre buscando ela para o Senhor, e hoje foi um privilégio estar servindo a ceia com ela, aqui do meu lado. Então, eu vou falar para vocês, se vocês estão orando por alguém, não desistam, gente. Amém? Esse é o testemunho que eu queria dar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Mamãezinha, se coloque de pé. Vamos orar por cada um de vocês. Amém? Enquanto as meninas entregam as lembranças, Pai, nós queremos apresentar cada mãe, Senhor, diante de Ti. Senhor, eu creio, Pai, que as mulheres que geraram em seu ventre, Pai, elas acharam um verdadeiro galardão. Senhor, mas eu peço a Ti que o Senhor dê sabedoria, discernimento, orientação, Pai. Tudo que está escrito ali no Deuteronômio, capítulo 6, Pai, que elas possam ser direcionadas pela Tua palavra, Senhor, trazendo a verdade para cada um dos Teus filhos e filhas, ensinando e direcionando, Pai, ao caminho que se deve andar. Que a Tua palavra, a Tua verdade seja sobre a vida de cada uma dessas mulheres. Capacita a cada dia, tira as dores, as preocupações, Pai. Que os filhos e filhas possam descansar na Tua presença e que elas possam confiar que é o Senhor quem governa e direciona a vida dos Seus filhos para a glória do Teu santo nome. Amém? Amém, amém, mamães? Amém? Amém. Glória a Deus. Todas receberam aí a lembrancinha? Amém? Então a igreja fique de pé, vamos dar a bênção apostólica. E eu creio que será um tempo precioso. Amanhã, início do nosso jejum, tá? Vocês estão convidados a fazer parte conosco. Nós vamos estar lendo no capítulo 12 de Provérbios até o capítulo 31. Tá? Serão 21 dias. Amém? Façam assim com as nossas mãos. Terça-feira temos estudo, quinta-feira culto e sábado tem balé. Sábado tem balé, sábado tem que sair do balé.
Amém? Para a glória do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa palavra. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor leve os Teus filhos em paz, em segurança, dando uma noite de descanso abençoada. Livra todos eles do homem sanguinário, da bala perdida, do fraudulento, Senhor, de tudo aquilo que possa afastar os Teus filhos e filhas da Tua palavra e da Tua presença. Senhor, eu coloco eles diante de Ti, Senhor, proteja, Senhor, traz a paz, o sentimento, dá uma semana, Pai, abençoada, cheio de milagres, e que eles possam desfrutar da Tua grandeza e do Teu amor e da Tua bondade, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação